Altura, galera, canal Caminho Mineiro. O monó tá ruim de peixe aqui, viu? Mas o cagro tá vindo. O negócio é pra ele não morder o dedo, porque quando esse bichinho morde o dedo aqui, menino, Quero ver agora se você conseguir tirar aí. o bicho tem uma força na cabeça. E não tem alicate, hein, velho? Não tem, por isso mesmo que eu tô falando. Toma cuidado com o dedo aí, viu, jovem? Ai, que cabra bruta. Se morder também não dá nada, não. Não, eu pensando que era um suco. Se esse bicho pegar meu dedo aqui, é o que não vai fumar, é o Gabriel. Joga jogando na água. Não, joga ele aqui que ele vai. Filma ele Tô indo. andando. Aô! O Valdivinho. Tá filmando ele aí. Cameraman. Pode encerrar.